Boa noite a todos, novamente juntos. Sou o professor José Vinícius, professor da área de Direito do IFMT e estou ministrando essa disciplina, Ética e Legislação em Computação. Hoje nós vamos trocar umas palavrinhas, fazer uma live, né, sobre o direito, sobre aquele conjunto que ficou faltando aula passada. A título informativo, o vídeo que foi feito semana passada não deu certo. Foi o problema de uma peça. Essa peça que vos fala agora, essa pecinha aqui. Então, eu vou gravar novamente essa aula e vou disponibilizar a todos, tá? Continuando. Qual que é o objetivo desse nosso diálogo? Tratar o conjunto de direito, com foco na Constituição Federal, principalmente na dualidade liberdade de expressão, censura, liberdade de expressão, privacidade. A metodologia que nós vamos adotar mais uma vez vai ser a exposição dialogada e se tiver algumas perguntas ao final eu respondo. Se quiserem dialogar ao final a gente dialoga um pouco mais. Meia hora a previsão com um prazo de 10 minutos de tolerância ao final, tá? Então vamos agora chegar no ponto visceral mesmo. Vamos falar do direito, daquele conjunto que intersecciona com a ética e com a moral na aula passada, na sessão passada, tá? Meus caros, quando a gente fala de direito, é importante ter a seguinte reflexão. Não há um consenso sobre um consenso universal do que seria o direito. Um conceito universalmente aceito, mas há algo em comum em todos os conceitos, que o direito é análogo à palavra de justo, tá? Justo, justiça. Aqui eu gostaria muito que os senhores e que as senhoras tomassem como reflexão, talvez uma dos pensamentos mais importantes que eu vou dialogar com vocês hoje, o seguinte pressuposto. Meus caros, não liguem a palavra justo, justiça, com algo bom, com algo correto. Não necessariamente o que é justo é correto. É muito importante ter incorporado essa distinção. Como a gente falou na sessão passada, na live passada, já foi justo você ter um ser humano como mercadoria. Já foi justo você poder matar a sua esposa por indícios que ela te traiu. Já foi justo você matar judeu simplesmente por ele ser judeu. Foi justo. Era legal, era normativamente incorporado no sistema esses valores. Então, não façam essa ligação direta. Quando vocês ouvem a palavra justo, justiça, não necessariamente ele está ligado a uma concepção do que é correto, do que é bom. Isso aí serve muito para a nossa realidade, no seguinte sentido. O judiciário, inclusive isso é objeto de estudo, tanto do meu mestrado, do meu doutorado. O judiciário ele se empoderou muito desde a Constituição de 88. Principalmente porque a Constituição legalizou uma porção de direitos que até então não existia. E, ligado a isso também, nós temos também as crises intercorrentes que ocorrem no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Dentro desse cenário, o Judiciário ele se fortalece a cada momento. E ele utiliza muito bem a sua áurea, que está ligada a essa palavra de justo, para quê? Justamente para se legitimar cada vez mais na sociedade. Não necessariamente isso é bom. Isso pode levar para um ativismo, isso pode esconder decisões que não são corretas, que não são boas. O mais importante de qualquer sistema, lembre-se disso também, é que ele tenha divisão de poder, que ele possa ser interpenetrado, que nenhum dos poderes possa ser tão musculoso a ponto de sobrestar os demais, tá? Continuando. Então,
eu gostaria muito que vocês não ligassem a ideia de direito, de justiça, como algo bom e correto. Como eu já dei vários exemplos, já foi justo muita coisa horrível. E o direito acaba sendo representado pelas regras coercitivas que direcionam a conduta humana. Por que coercitivas? Porque aí sim, no direito você tem regras em que o Estado vai impor ao cidadão aquele valor. Diferente da esfera moral e ética, em que, se você realizar uma atitude imoral, amoral ou antiética, você vai sofrer sanções sociais. As pessoas talvez vão conversar, vão te isolar, vão puxar sua orelha, no sentido metafórico. Aqui não. Aqui, se você cometer um ilícito, o poder coercitivo do Estado vai vai, vai chegar até você para tentar trazer a pacificação social. E que também tem outras ideias embutidas na ideia do direito, principalmente nessa concepção ocidental. O direito está muito ligado à ideia de contratos, de você ter um órgão mais poderoso que tomou para si a espada que significa o seu poder de fazer qualquer coisa contra o outro. A partir do momento que você cria o Estado de Direito, você já não tem a espada na mão, a espada passa para o Estado, para essa figura pitoresca, essa figura alegórica. E só ela tem esse poder de resolver os conflitos de forma coercitiva e até com a força. E outra questão muito importante que se liga à regra do direito, ela, por um significado próprio, ela é mais estável, ela busca trazer estabilidade social. Então, provavelmente, mas não é sempre, a moral ela se transforma com mais velocidade do que o direito. Mas nós temos situações que ocorreu o inverso. Por exemplo, quando você observou quando o STF decidiu que a relação afetiva equivale a um núcleo familiar. Aquilo, naquele momento social, para a moral daquela época, não era aceitável. O direito avançou nesse sentido e transformou a moral. Então, é um jogo que não tem um padrão. Às vezes, você vai ter o direito mais difícil de ser mudado, as concepções de direito legais mais difíceis de ser mudado, mas também pode acontecer o inverso. O direito, ele andar de forma mais veloz do que a moral, tá? E eticamente, toda vez que você trata um ser humano diferente, ameaça a sua vida, acontece o quê? Necessariamente você está agindo de forma antiética. E sempre naquela concepção das 3 perguntas: quero, devo e posso, tá? Então, o direito ela acaba se revelando através dessas regras coercitivas de conduta. São as regras que a determinada sociedade estipula para si para manter a paz social, tá? Aí tem outras concepções muito interessantes que a gente pode dialogar, mas eu acho que de forma bem rápida. Uma coisa que eu não obtive a reflexão no curso de Direito, mas sim da ciência política. Quando você fala de regra, quando você fala de direito, quando você está falando de lei, necessariamente você está falando de instituições. E uma coisa muito interessante de instituições é o seguinte: instituições elas estão sempre limitando a conduta humana. E instituições determinam a regra, determina os vencedores. Isso também é algo muito interessante para vocês refletirem depois do nosso diálogo. A regra do jogo determina o vencedor. O que eu quero dizer com isso? Toda norma, qualquer que seja, ela vai limitar a conduta humana e vai tentar direcionar para uma conduta ideal. Essa conduta ideal não é uma conduta ideal naquela concepção de bom ou de correto. É uma conduta ideal de acordo com a moral vigente, muitas vezes. E essa conduta moral, esse resultado esperado, muitas vezes determina quem vai ganhar o jogo social, quem vai estar por cima, quem vai estar por baixo. Exemplo, vamos falar de uma regra política. Quando você teve 1 ano, 2 anos atrás, a mudança política em que não se pode mais ter investimento de empresas
nas campanhas. Todo mundo bateu palma. Mas se você for olhar a regra de forma mais próxima, você vai observar o seguinte: ela substituiu isso por uma outra regra, em que cada cidadão pode investir na sua campanha até 10% da sua renda. O que isso ocasiona? Literalmente, ele está privilegiando pessoas que têm mais condições no jogo político, eleitoral. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na segurança de algum lugar e quer se candidatar. Essa pessoa ela vai ganhar mais ou menos, em média, 2, 3 mil reais. 10% disso, 200, 300 reais. Agora vamos falar de um grande empresário que todo mês arrecada lá 1 milhão de reais. 10% dele é 100 mil reais. Então você está criando uma desigualdade na disputa. E a lei sempre vai fazer isso, meus caros. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, assim, sendo bem e mal algo muito que a gente não vai entrar muito no detalhe, mas muitas vezes a legislação ela vai servir para tentar dar igualdade real, igualdade substantiva para o cidadão. E outras vezes não, ela só está querendo implementar um privilégio para um determinado grupo de pessoas. No Brasil, principalmente, nós vivemos essa sina. Sempre os instrumentos burocráticos sendo utilizados para benefícios individuais, familiares, enfim. Né? Vamos agora, depois dessa introdução, eu vou passar para vocês a pirâmide de Kelsen, porque eu acho que contribui muito para o entendimento. Cadê? Só um pouquinho. Peraí que eu tenho que salvar ele, que ele senão não reconhece. Enquanto ele tenta salvar, gente, eu vou continuar a dialogar sobre essa questão, que é uma questão teórica mesmo, é da teoria da ciência política, que as regras do jogo determinam o vencedor, é uma teoria institucionalista, tá? E que também acompanha outra teoria que chama teoria da escolha racional. O que seria a teoria da escolha racional? O ser humano tende sempre a escolher a opção que vai aumentar o seu ganho. Se você juntar a teoria da escolha racional com a teoria institucional, você vai ter um resultado lógico, que é o quê? Se não tiver uma boa divisão de poderes na sociedade, você invariavelmente vai ter sempre um legislativo que vai legislar, vai criar normas para benefício do seu grupo, para benefício próprio. Por isso que é muito importante, mais do que combate à corrupção, mais do que outras bandeiras também é importante, o brasileiro começar a construir no seu íntimo esse valor de que todo mundo tem que estar representado no jogo político, principalmente no legislativo, porque só assim a regra do jogo talvez vai tender para uma regra com mais igualdade substancial. Deixa eu ver, consegui agora, tá? Vou apresentar para você a pirâmide de Kelsen. Vocês estão vendo aí, todo mundo? Apareceu? Apareceu. Apareceu? Beleza. Gente, isso daqui é só para podermos olhar com mais proximidade a questão do direito, tá? Essa é uma alegoria criada por Kelsen para explicar as relações que existem entre as normas jurídicas, tá? Ela é mais didática do que real, porque muitas vezes você vai ter normas infralegais com mais valor do que norma infraconstitucional, enfim, vai depender do caso concreto. Mas o que essa pirâmide de Kelsen quer nos indicar? Primeiro de tudo que eu quero que vocês observem, olha lá, a Constituição, ela está lá no vértice. O que é o vértice? É essa pontinha aqui, ó. Gente, quando eu falo vértice de um triângulo, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que aquele vértice que vai formar todo o restante do triângulo. É aquela angulação inicial que vai proporcionar você criar o triângulo por inteiro. Ela que vai dar continuidade
e assim finalizar o triângulo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a Constituição é o vértice de todo o sistema normativo, em todo o mundo. No Brasil, a Constituição vigente é a Constituição de 88. Então, essa Constituição está aqui no vértice. Tá? Juntamente com a Constituição, você tem outras espécies que elas acabam também figurando nesse vértice, que são as emendas constitucionais e os tratados internacionais que passaram pelo mesmo rito das emendas constitucionais. O que eu quero dizer com isso? O que são emendas? Imagine se fôssemos criar uma Constituição rígida que não proporcionaria... O que isso acarretaria, meus caros? Possivelmente caos social, porque a sociedade, a moral da sociedade, ela está constantemente mudando. Então, a própria Constituição, ela cria válvulas de escape para você poder mudar. E essa válvula de escape é chamada de emenda, em que você pode suprimir, acrescentar, alterar normas que estão na Constituição. Tá? E os tratados internacionais são todos os tratados que o Brasil é signatário e que passe também por o mesmo processo de emenda constitucional, que é o quê? Ter aprovação de 2/3 das 2 casas do Legislativo. Tá? Então, é até uma questão interessante. Foi pensado essa maior dificuldade da emenda ser aprovada justamente para que as modificações possam ser modificações corretas, modificações realmente importantes. Tá? Logo abaixo, você tem uma camada que se chama normas infraconstitucionais. Tá? Quais são as espécies que estão compostas aqui nessas normas infraconstitucionais? Lei ordinária, lei delegada, lei complementar, medida provisória. Quais são as diferenças entre elas? O material de vocês traz uma pequena introdução sobre todas essas espécies, tá, gente? A lei ordinária, como o próprio nome diz, é ordinária. Quer dizer o quê? Que é a lei mais comum. É a vocação principal do legislativo, de criar a legislação para regulamentar a sociedade, a conduta humana. Depois nós temos a lei delegada, que quando o legislativo, que é o poder competente para criar lei, abre mão disso por ser uma matéria específica, por exemplo, do executivo. E temos depois também a lei complementar. Aqui sempre há uma confusãozinha com a emenda. A emenda, ela muda, altera, acrescenta novas situações para a Constituição, novas normas. A lei complementar, ela não faz nada disso, ela somente vai complementar a Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição, meus caros, ela foi uma Constituição muito dialogada, muito debatida. E particularmente, eu acho que é uma das melhores constituições existentes hoje a nível mundial. Por quê? Porque ela possibilitou que as várias forças se equilibrassem. Mas isso a gente vai ver logo a seguir, tá? E nessa dinâmica, nem tudo pode ser normatizado através da Constituição. Tem situações que são importantes que a Constituição determinou o seguinte: olha, lei complementar vai regulamentar isso. Então, a lei complementar ela só regulamenta, tá bom? E temos a MP, a medida provisória, que muitas vezes é utilizada de forma banalizada pelo Executivo. Ou seja, não é o Legislativo que cria, é uma exceção essas normativas. Então, a MP não é lei, mas ela tem a mesma força. Por que ela não é lei? Porque ela não é criada pelo Legislativo e não segue os padrões das normas que são criadas pelo Legislativo. Ela é criada pelo Executivo, que deveria ser criada em casos de urgência e relevância, que muitas vezes a gente observa que não é o caso. Por fim, gente, nós temos normas infralegais, que são as portarias, que são instruções normativas, que são todos aqueles conjuntos normativos que estão abaixo da lei. Então, olha, o fluxo a Constituição é a lei maior, a Carta Magna, ela que vai influenciar a criação das legislações, das leis existentes, e essas leis, juntamente com a Constituição, vai possibilitar outras normativas que não têm cunho legal, que não são necessariamente criadas pelo Legislativo e servem para disciplinar, principalmente a administração pública. Tá?
Vamos passar agora, depois dessa olhada na pirâmide de Kelsen, vamos falar sobre a Constituição de 88, tá? Deixa eu tirar aqui. Acho que eu já aprendi a tirar. Parabéns para mim! Só um pouquinho, gente, que meu gato adora participar das nossas web. Tá aqui arranhando a janela. A janela. E eu moro em prédio. Eita, cara. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho da Constituição de 88 para a gente entrar sobre a liberdade e privacidade, tá, meus caros? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Beleza. O que eu tenho para falar sobre a Constituição de 88? Primeiramente, é uma Constituição belíssima. Por que ela é bela? Principalmente pelo momento em que ela foi construída. Ela foi construída pós-ditadura, que possibilitou que as forças sociais estivessem mais equilibradas. Porque a ditadura, principalmente as ditaduras da América Latina, as europeias, elas são ditaduras que, vamos dizer, são ditaduras de direita. Logo, a elite, como pode ser de direita, esquerda, na verdade, geralmente a elite, alguma elite está sustentando aquela ditadura, aquele cerceamento de direitos, né? No caso da América Latina e um bocado da Europa, uma parte da Europa, foi essa elite econômica que manteve a ditadura para se beneficiar em grande medida. Quando você tem o fim da ditadura, o que acontece? Você tem um equilíbrio de forças. Por quê? Há um constrangimento dessa elite, há um constrangimento desse grupo que sempre esteve no poder. O que possibilitou uma discussão mais ampla, incluindo aí o viés social, o viés liberal, o viés socialista, liberal, conservador. Tem tudo isso dentro da nossa Constituição. E tudo foi muito debatido, às vezes chegando até vias de fato, tapas mesmo, se esmurravam lá na Constituinte, para criar um documento que pacificasse e possibilitasse o Brasil ser grande, ser um Brasil relevante. E é o que foi feito. E aí fica até uma questão. Muito se ouve sobre, nós temos que mudar a Constituição, ela é muito antiga. Gente, toda vez que vocês ouvirem isso, indaguem. Para quem que vai vir a mudança? Por que está tendo essa discussão? Por quê? A Constituição ela é muito bem construída. Talvez o grande erro não é a Constituição. Talvez não, o grande erro não é a Constituição, é sua aplicação. E aí faço uma outra pergunta, mais pertinente ainda. Imagine se a Constituição fosse criada hoje. Se o trabalhador que ganha até 3 salários mínimos, ou pessoa que trabalha no campo, ou seja, todos os grupos sociais, eles estariam tão bem representados quanto naquele momento de 88? Isso facilmente é observado. Tivemos ultimamente a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, já demonstra que se criássemos uma Constituição hoje, ela teria um viés muito, muito saliente, que beneficiaria um grupo de forma muito mais profunda do que toda a sociedade. E é o que acontece, gente. A Constituição é um recorte de momento. Hora ou outra, nós podemos ter isso, sim, uma mudança de Constituição. E não falo somente da elite. Qualquer grupo que estiver dominando aquele momento histórico, com certeza ela vai querer alterar a Constituição para quê? Para poder construir normas que beneficiem aos seus, né? Então, ouçam com muita restrição quando vocês se depararem com esse discurso. Olha, temos que mudar a Constituição, ela é muito antiga, tá? É uma Constituição belíssima, belíssima. É uma Constituição que conseguiu equilibrar a propriedade privada com seu fim social. É uma Constituição que tem como seus valores principais a erradicação da pobreza. Enfim, dê uma olhada na Constituição.
reflita, respire ela um pouquinho, vocês vão observar quão bonita ela é. Então, a Constituição é a Carta Magna, são os valores básicos da sociedade, é o vértice que escolhemos em 88 seguir, tá? E aí chegamos no ponto principal do nosso diálogo de hoje. Principal não, mas eu acho que um ponto muito importante. Essa dicotomia existente entre liberdade e censura, principalmente liberdade de expressão, né? E liberdade e privacidade. São dois valores, são, na verdade, três valores que são previstos na Constituição. Quanto à liberdade de expressão, você vai ter isso no artigo 5º. Eu vou ler para vocês algumas dessas normas que possibilitam a liberdade de expressão. Só um pouquinho que está abrindo aqui. Eu já vi essa norma aí. Oi? Eu já vi essa norma aí. Quer que eu divido com vocês? Não, eu já vi essa norma aí. O meu irmão estuda direito. Ah, sim. É a Constituição que nós vamos ver agora. Olha só, artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, e tem outras questões de liberdade na Constituição, mas essas são as principais. Aqui você já observa algo. A liberdade é constitucionalmente prevista e defendida pela nossa sociedade, mas tem uma vírgula ali. Você não pode, a Constituição ela garantiu a liberdade de expressão, mas não garantiu o anonimato. A liberdade de expressão necessariamente tem que vir acompanhada de quê? De autoria. Por quê? Porque nessa mesma norma que prevê a liberdade de expressão, prevê também a restituição de danos morais por excesso dessa liberdade. Então, nessa segunda dicotomia, liberdade versus censura, nós temos o quê? A censura não necessariamente tem que ser entendida como naquela perspectiva da censura da ditadura, de cerceamento de liberdades, mas sim de você ordenar essa liberdade de tal forma que ela possa ser feita pacificamente. Gente, uma outra reflexão interessante que eu deixo para vocês aí, depois a gente pode dialogar mais. Quando você falar de liberdade, você necessariamente está falando de limite. Olha só, olha o paradoxo. Se você está falando de liberdade, você está falando de limite. Porque liberdade sem limite é libertinagem. A partir do momento que você tem o Estado para ter liberdade. E esse Estado só garante a liberdade a partir do momento que ele limita alguns dos poderes que o indivíduo tem. Exemplo, imagine se eu tivesse liberdade ampla. O que me seguraria para sair matando as pessoas? Ou alguém que queira desposar uma mulher de forma obrigado, de forma com violência. Que vetaria ele de fazer isso? Nada. Então, toda vez que você pensar em liberdade, você está falando de limite. E é exatamente isso que vem nessa concepção de censura. O poder público ele tem que regular a conduta humana, tá? Principalmente em relação à liberdade. A liberdade tanto não é plena que hoje, por exemplo, é crime inafiançável você praticar pedofilia, compartilhar vídeos de pedofilia, por exemplo. Demonstrando que a liberdade ela tem limite, a liberdade de expressão ela tem limite. E quanto à liberdade de privacidade, também é uma outra questão muito interessante. Privacidade é tudo aquilo que você quer deixar no seu íntimo. É seu, você não quer dividir com a sociedade. E hoje, no mundo da tecnologia, isso se coloca como algo fantástico para a discussão. E onde que estão os limites? Como que se dinamiza a liberdade e a privacidade? Meus caros, privacidade é tudo aquilo que você quer deixar para si, que você não quer compartilhar. E isso, então, vai se ligar ao caso concreto. Para entender bem essa questão, vou dar um exemplo. Eu não lembro se foi Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi ou Ayrton Senna e Piquet. Eu lembro que era Ayrton Senna de um lado, o outro eu não lembro quem que era. Mas, enfim, eu acho que era Fittipaldi.
Os dois, quase no mesmo momento da vida, processaram uma revista, que na época eu acredito que, eu não vou falar o nome porque vai ficar gravado, né? Mas processaram uma revista. Por quê? Porque essa revista tirou foto da intimidade desses dois corredores, desses dois motoristas que fala? Desses dois pilotos. Esses dois pilotos. O que aconteceu? Os dois pilotos foram lá e processaram a revista. Um ganhou e o outro perdeu. Por que isso aconteceu? Porque a privacidade está ligado àquilo que cada pessoa entende como correto. Quem que ganhou a demanda aí? Foi o Fittipaldi, ou Piquet, não lembro qual dos dois. Por quê? Porque ele era muito tímido, era uma pessoa que não compartilhava a sua vida íntima com ninguém, ele não postava foto dele, ele não deixava ser fotografado, enfim. Já Ayrton Senna perdeu a demanda. Por quê? Porque se ele beijasse alguém agora, daqui a... Não era como hoje, que um minuto depois está sabendo, mas no outro dia a revista estava publicando. A vida dele era escancarada, todo mundo sabia o que acontecia, o que não acontecia. Logo, a questão da privacidade para ele ficou prejudicada. E aí, quando você desloca isso para a área de informática, é muito relevante, porque uma tendência que a gente está vendo é do indivíduo abrir mão da sua privacidade para ter acesso a alguns recursos tecnológicos, alguns produtos. E isso é perigoso. Eu vou até deixar aqui no Talk uma outra discussão que está tendo. Eu vou copiar os links. Inclusive, agora, acabei de entrar no site e tá rolando essa discussão. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, o link segue aí. São 3 links, tá? Está fazendo essa relação do uso de dados e privacidade em relação ao coronavírus. Porque teve uma MP do governo recente, agora eu não lembro, gente. Estava aberto aqui, mas acabei de fechar a janela. Não lembro qual é o número da MP. Que autorizava as teles, obrigava as teles a passar, a fornecer dados das pessoas, só que não explicou como ia utilizar esses dados. Aí o judiciário vetou, o judiciário afastou esse MP, perdeu validade por causa do judiciário. E aí acendeu essa discussão. Até que ponto a liberdade de expressão é válida? E tem outra discussão também correndo em torno disso, que seria o quê? O STF acabou de liberar a investigação contra a questão dos fake news. Aí tem muita gente falando, não, mas isso é liberdade de expressão. Então serve muito ao nosso tempo esse debate, liberdade e censura, liberdade e privacidade. Até que ponto essa liberdade ela é invariável? Ela não é absoluta. Até que ponto ela é invariável? E eu vou deixar vocês nessa reflexão. Gostaria de saber se tem alguma dúvida. Por hoje eu acho que foi muito bom até agora que foi dialogado. Tem alguma dúvida, gente? Levanta o dedo e fale. E fale, né? Não, você explicou direitinho, professor. Como? Ele explicou perfeitamente. Qual que é a dúvida? Não, você explicou perfeitamente. Assim, Tá ruim o meu áudio aqui. Eu não consigo ouvir. Digita pra gente. você assim, ó, tipo uma comida. Ele tá falando que explicou bem, professor. Ah, tá. Entendi. Então, alguém mais tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, tô aqui. Se não tiver, a gente já vai encerrar por hoje. Então, acho que não tem dúvida. Vou deixar vocês com o meu forte abraço. Se cuidem. Está sendo muito legal essa experiência de webconferência. Vou utilizar em outros cursos que eu ministro na UAB. Reflitam sobre aquilo que a gente dialogou. Se vocês quiserem mandar mensagem para a plataforma, eu posso disponibilizar depois no e-mail também, caso vocês
solicitem lá na plataforma para a gente discutir sobre isso. Eu acho que é um tema relevante, principalmente para vocês que são da área, tá? Um abraço fraterno, fique com Deus todos, tá? E bom restinho de semana. Wellington, mais uma vez, valeu pela parceria aí. 10, nota 10. E 10 para todo mundo que participou também. Só não posso dar o 10 lá na plataforma, na prova, mas no meu coração fica o 10. Falou, gente. Vou parar a gravação.